Você já se perguntou como poderia triplicar seus resultados sem se esforçar mais? Parece um absurdo, não é? Desde a infância, você foi ensinado que para ganhar mais, precisava trabalhar mais, que o sucesso era fruto de suor, sacrifício e trabalho árduo. Mas, e se eu te dissesse que isso é uma ilusão cuidadosamente construída, projetada para te manter preso em um ciclo de esforço sem crescimento? A verdade é que o segredo nunca esteve no que você faz, mas em quem você é enquanto o faz. E é isso que estou prestes a revelar. Por muitos anos acreditei que o segredo do sucesso era simplesmente trabalhar mais. Foi o que me ensinaram. Acordar cedo, fazer hora extra, estar sempre ocupado, sempre produtivo, sempre exausto. Eu pensava que a recompensa seria proporcional ao meu esforço, mas não importava o quanto eu tentasse, o resultado sempre parecia o mesmo. E se você já sentiu isso, sabe exatamente do que estou falando. É aquela sensação de correr em uma esteira. Seu corpo se move, o suor escorre, seu coração dispara, mas no final, você ainda está exatamente onde começou. Eu trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Toronto, e a rotina era extenuante, perigosa e imprevisível. Eu recebia meu salário, pagava as contas e no final do mês estava de volta à estaca zero. Era como se o dinheiro parecesse escorrer por entre meus dedos. Eu estava exausto, mas ainda preso. E o mais difícil foi perceber que não era falta de esforço, era falta de consciência. Eu via pessoas ao meu redor que trabalhavam menos, mas prosperavam mais. Inicialmente, isso me enfurecia. Como alguém poderia ganhar mais do que eu sem se matar de trabalhar? Foi quando comecei a perceber que havia algo que não me ensinaram na escola. Algo sobre o qual ninguém fala. O sucesso não se trata do número de horas que você dedica, mas da qualidade da sua frequência mental. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque desafia tudo o que fomos condicionados a acreditar desde a infância. A maioria das pessoas cresce ouvindo: trabalhe duro e um dia você será recompensado. Mas esse um dia nunca chega. Elas trabalham, envelhecem, se cansam e o dia da recompensa se torna um mito distante, um mero consolo para continuar sobrevivendo. O problema é que crescemos em uma cultura que glorifica o esforço, mas ignora o poder do pensamento. As pessoas acreditam que precisam se sacrificar para ter sucesso, mas o que elas realmente precisam é se alinhar com o que desejam. A diferença entre aqueles que se debatem e aqueles que fluem reside no nível de consciência em que operam. Eu não compreendia isso na época. Eu pensava que o sucesso era como escalar uma montanha, que tudo o que você precisava era força e persistência. Mas o que eu não percebia era que mesmo com toda a sua força, se a sua direção estiver errada, você só se afastará ainda mais do cume. E é exatamente isso que milhões de pessoas estão fazendo hoje, derramando sua energia em direções que não as aproximam dos resultados que desejam. Você já notou que algumas pessoas parecem atrair oportunidades enquanto outras as repelem? Que algumas trabalham o dia todo e permanecem endividadas, enquanto outras, com muito menos esforço físico, constroem fortunas? Isso não é sorte, é consciência, é vibração, é mentalidade. Quando você muda a maneira como pensa sobre trabalho e dinheiro, o próprio dinheiro começa a responder a você de forma diferente. O que a maioria das pessoas chama de má sorte é, na verdade, desalinhamento. Você pode ter as melhores intenções, mas se estiver vibrando medo, culpa ou escassez, é exatamente isso que você atrairá. Eu tive que quebrar essa ilusão. Precisava entender que o trabalho físico é apenas uma pequena parte da equação. A verdadeira força reside no trabalho interno, aquele trabalho que ninguém vê, que acontece quando você muda suas crenças, quando você começa a perceber o dinheiro como energia, não como um inimigo. E foi essa mudança de paradigma que transformou tudo na minha vida. Quando parei de ver o esforço como um fardo e comecei a ver a consciência como um poder, as oportunidades começaram a surgir do nada. Eu não estava trabalhando mais horas, mas cada hora rendia mais. Era como se o universo finalmente tivesse começado a colaborar comigo, em vez de se opor a mim.
Se você sente que está se esforçando muito e colhendo pouco, talvez o problema não esteja no que você faz, mas em quem você acredita ser enquanto o faz. Você pode passar um dia inteiro plantando sementes em solo estéril e nunca ver nenhum fruto. Mas se você mudar o solo, se você mudar sua mente, tudo muda. O trabalho certo, empreendido no estado certo, cria resultados que o esforço sozinho jamais poderia produzir. Essa é a diferença entre viver exausto e viver em expansão. Eu tive que aprender isso da maneira mais difícil, mas você não precisa. Tudo começa quando você para de perseguir o sucesso e começa a se alinhar a ele, porque o verdadeiro poder não está em trabalhar mais, está em se tornar mais. Lembro exatamente do momento em que aquele livro caiu em minhas mãos. Eu estava com o Corpo de Bombeiros de Toronto, coberto de fuligem e exaustão, quando um homem chamado Ray Stanford me entregou uma cópia de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Naquele instante, confesso, duvidei. Olhei para a capa e pensei, como um livro poderia mudar minha realidade financeira? Como simples palavras poderiam transformar um homem sem educação, sem perspectivas e com um salário que mal cobria as contas de um mês? Parecia impossível. Mas havia algo diferente naquele homem. Ele falava com uma convicção tão profunda que, por um breve momento, me fez sentir como se eu pudesse ter estado errado o tempo todo. E essa faísca de dúvida sobre minhas próprias crenças foi o início da minha libertação. Comecei a ler o livro à noite, depois do trabalho. Cada página parecia me desafiar. Hill afirmava que a mente humana era capaz de criar riqueza, que o pensamento era uma força criativa e que o sucesso não dependia do acaso, mas de uma decisão interna. No início, essas ideias me irritavam. Eu pensava, como alguém pode acreditar que pensamento positivo pode colocar comida na mesa? Mas quanto mais eu lia, mais percebia que a raiva que eu sentia vinha do medo. O medo de confrontar o fato de que eu mesmo havia criado a vida limitada que estava vivendo. Era mais fácil culpar o governo, a sorte ou os outros do que aceitar que eu era responsável. Foi um soco no estômago e, ao mesmo tempo, uma revelação. A partir daquele ponto, algo começou a mudar dentro de mim. Eu não apenas lia o livro, eu o estudava. Eu o carregava comigo para todos os lugares, sublinhando passagens, escrevendo nas margens. Era como se cada frase fosse uma nova peça de um quebra-cabeça que eu finalmente estava começando a entender. E então percebi algo que mudaria para sempre minha trajetória. O problema nunca foi a falta de oportunidades, mas minha incapacidade de reconhecê-las. Eu estava cego, preso em uma forma de pensar herdada de gerações que acreditavam que a riqueza era privilégio de poucos escolhidos. Hill me mostrou que a verdadeira riqueza começa com uma ideia e uma crença inabalável. Logo depois, descobri o trabalho de Earl Nightingale. Suas gravações se tornaram minha trilha sonora diária. Eu as ouvia no carro, no banheiro, antes de dormir. As palavras, "Você se torna aquilo em que pensa na maior parte do tempo", ecoavam em minha mente até se tornarem parte de mim. Foi nesse ponto que comecei a reconhecer o poder da repetição. Cada vez que eu ouvia aquelas frases, minha mente se tornava um pouco mais livre. As crenças antigas, aquelas que me diziam que eu era limitado, que o sucesso não era para mim, lentamente começaram a se dissolver. E quanto mais eu clareava minha mente, mais o mundo ao meu redor mudava. As coisas começaram a acontecer. Ideias surgiam do nada. Pessoas que poderiam me ajudar apareciam inesperadamente. Era como se o universo estivesse esperando por mim o tempo todo para eu mudar minha frequência antes que ele começasse a responder. O que antes parecia sorte começou a se repetir tantas vezes que percebi que não era coincidência. Era lei. Era a lei da atração, funcionando com a precisão da gravidade. Em menos de um ano deixei o Corpo de Bombeiros e abri meu próprio negócio de limpeza. Eu não tinha diploma nem experiência administrativa, mas agora eu tinha uma nova crença. Eu podia. Eu merecia. E essa certeza interior era tudo de que eu precisava. Em menos de 12 meses, minha empresa gerou mais de $100 mil em receita. E o mais surpreendente
foi que eu não estava trabalhando mais horas. Pelo contrário, eu estava trabalhando com mais propósito, com mais direção. O esforço era o mesmo, mas o resultado era completamente diferente, porque eu havia mudado a fonte de tudo: minha mente. Este foi o meu despertar. O momento em que entendi que a transformação não começa externamente, mas internamente. Não é seu trabalho, seu diploma, seu chefe ou a economia que define seu destino. É o que você acredita ser possível para si mesmo. Aquele livro que eu havia inicialmente descartado como exagerado tornou-se a base de tudo o que ensino até hoje. Ele não me deu fórmulas mágicas, me deu algo muito mais poderoso: a consciência de que eu era o criador da minha própria realidade. E essa é a mesma consciência que pode mudar sua vida. Porque quando você desperta para esse poder, não há como voltar. Você começa a ver o mundo através de outros olhos, e o que antes parecia impossível, agora se torna inevitável. Dinheiro é energia. Eu não entendi isso imediatamente. Por uma parte significativa da minha vida, tratei o dinheiro como algo físico, limitado e escasso, algo difícil de adquirir e fácil de perder. Mas quando comecei a estudar a mente humana e as leis universais, percebi algo que transformou completamente minha visão de prosperidade. Dinheiro não é apenas uma nota, uma moeda, um número em uma conta bancária. É uma extensão direta do nosso estado mental e emocional. Ele flui ou fica bloqueado de acordo com o que sentimos. E foi precisamente porque eu não compreendia essa verdade que por muitos anos permaneci preso na escassez, mesmo quando estava me esforçando ao máximo. As pessoas dizem: dinheiro não compra felicidade. Mas veja bem, são essas mesmas pessoas que passam a vida inteira se preocupando com ele, discutindo por ele, trabalhando por ele e até adoecendo por causa dele. Não há neutralidade aí. É uma contradição. O dinheiro é importante, e negar isso é negar a própria realidade. O que faz o dinheiro parecer um vilão não é ele em si, mas sim o medo e a culpa que as pessoas associam a ele. E o curioso é que essas emoções criam exatamente o efeito oposto ao desejado. Quanto mais medo você sente, menos ele flui. Quanto mais culpa você carrega, mais a vida cria situações para confirmá-la. Tudo no universo vibra em uma frequência específica. O dinheiro não é exceção. Ele vibra na frequência da confiança, da liberdade e da abundância. Mas a maioria das pessoas opera em uma frequência completamente oposta, a da preocupação, da dúvida e da resistência. Elas desejam prosperidade, mas sentem ansiedade só de pensar em lidar com dinheiro. Querem atrair riqueza, mas vibram escassez. E o universo, que é um receptor perfeito, responde apenas à frequência que está sendo emitida, não às palavras ditas. Comecei a perceber isso na prática. Quando eu reclamava de contas, mais contas apareciam. Quando eu era grato pelo pouco que tinha, novas fontes de renda surgiam. Era como se o universo estivesse o tempo todo dizendo: vou te dar mais daquilo em que você foca sua energia. E acredite, é exatamente assim que funciona. O problema é que fomos treinados para pensar o oposto. Fomos ensinados a acreditar que o dinheiro vem apenas através do esforço e nunca através da energia. Mas o esforço físico é inútil quando seu estado mental está desalinhado. Lembro-me de um período em que eu estava começando meu negócio de limpeza. Havia dias em que o telefone não tocava e eu me via cercado pelo medo do fracasso. Eu encarava o vazio e pensava: ninguém vai me contratar. E invariavelmente o vazio persistia. Até que um dia, cansado de me ver repetir o mesmo padrão, decidi fazer algo diferente. Em vez de reclamar, sentei-me e comecei a imaginar clientes me ligando, contratos sendo assinados, o telefone tocando sem parar. Senti genuinamente a emoção de alguém que estava prosperando. Na manhã seguinte, 2 ligações entraram. E ao final daquela semana, o telefone não parava de tocar. Eu não havia mudado meus preços nem lançado uma grande campanha. O que eu havia mudado foi minha vibração. Foi, naquele momento, que entendi que o dinheiro é como um espelho. Ele reflete exatamente a imagem que você tem dele. Se você o vê como algo sujo, ele foge. Se você o vê como algo puro e útil,
ele se aproxima. Ele não é movido por merecimento, mas por alinhamento. É por isso que pessoas boas passam a vida lutando, enquanto pessoas gananciosas parecem atrair riqueza com facilidade. O universo não julga intenções. Ele responde à vibração dominante. A ciência moderna confirma isso. Pesquisas em neurociência mostram que emoções como gratidão e entusiasmo ativam áreas do cérebro relacionadas à criatividade e à resolução de problemas. Isso significa que, quando você está em um estado emocional positivo, você literalmente pensa melhor, decide melhor e atrai resultados melhores. E isso se aplica ao dinheiro da mesma forma. Quando você vibra medo, seu cérebro entra em modo de defesa e bloqueia oportunidades. Mas quando você vibra confiança, ele se expande e começa a ver caminhos que antes eram invisíveis. Aprendi pela experiência que o dinheiro é apenas um mensageiro. Ele revela o que você sente sobre si mesmo. Se você acredita que merece pouco, é isso que ele traz. Se você acredita que é incapaz de lidar com grandes somas, ele se mantém distante. Mas quando você começa a se ver como merecedor, capaz e pronto para receber, ele aparece de maneiras que desafiam a lógica. Já vi isso acontecer centenas de vezes comigo e com milhares de pessoas que aplicaram os mesmos princípios. Dinheiro é energia e a energia precisa fluir. Portanto, o primeiro passo não é trabalhar mais duro, mas sim liberar a resistência interna. Pare de amaldiçoá-lo. Pare de dizer, não tenho o suficiente. Substitua por, estou me tornando próspero. Porque cada palavra dita com emoção é uma semente plantada no campo vibracional. E se você continuar plantando escassez, não espere colher abundância. Comece a observar o dinheiro com gratidão, mesmo que seja apenas um pouco. Veja cada centavo como um aliado, como uma força viva que responde à sua consciência. Quando você muda como o vê, ele muda como responde a você. O segredo não está em correr atrás do dinheiro, mas em se tornar alguém para quem ele vem naturalmente. Porque o dinheiro não é atraído, ele é permitido. E quando você começa a permiti-lo, ele flui. Quando deixei o corpo de bombeiros e decidi abrir meu próprio negócio de limpeza, muitos pensaram que eu tinha enlouquecido. Eu não tinha capital, nem experiência em gestão, e nem mesmo um plano estruturado. Tudo o que eu tinha era uma ideia e uma convicção recém-descoberta de que poderia mudar minha vida se mudasse a maneira como pensava. Lembro-me de pegar um balde, um pano e uma enceradeira velha emprestada e sair para oferecer meus serviços de porta em porta. As pessoas viam um homem comum, mas dentro de mim, algo extraordinário havia despertado. Eu tinha uma nova consciência sobre o dinheiro e sobre mim mesmo. No começo, o medo ainda estava lá. A incerteza me acompanhava a cada passo, mas havia também uma chama que eu nunca havia sentido antes, a fé. E foi essa fé que me impulsionou quando a lógica dizia que eu deveria desistir. Naquele primeiro ano, para minha surpresa, ganhei mais de $100.000. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi um resultado direto de uma mudança interna. Pela primeira vez, entendi que o mundo exterior é meramente um reflexo da imagem que carregamos dentro. Antes, eu me via como um homem limitado, sem instrução, destinado a trabalhar até o fim da vida apenas para sobreviver. E essa imagem criou uma realidade consistente com ela. Mas quando comecei a me ver como capaz, próspero e merecedor, o universo começou a responder de forma diferente. Clientes apareceram sem que eu precisasse procurá-los. Novas oportunidades surgiram onde antes só havia obstáculos. Foi então que entendi. O dinheiro é um espelho da nossa identidade. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. A maioria das pessoas tenta mudar suas circunstâncias, mas permanece presa à mesma imagem mental. Elas querem novos resultados com uma identidade antiga. Querem riqueza com uma mentalidade de escassez. E isso é impossível. Foi então que percebi que meu verdadeiro trabalho não era esfregar pisos. Era reconstruir minha autoimagem. Comecei a visualizar quem eu queria ser, não apenas o que eu queria ter. Eu me via confiante, bem vestido, falando com empresários,
liderando equipes, vivendo com liberdade. No início parecia uma fantasia, mas à medida que eu repetia essa imagem diariamente, ela começou a parecer natural. E quando algo se torna natural dentro de você, o mundo tem que se alinhar a isso. Certa vez eu estava em Londres, hospedado em um hotel de luxo para uma palestra que estava dando. Entrei no banheiro, olhei no espelho e, por um momento, congelei. Aquele reflexo não era mais o do jovem perdido que havia abandonado a escola na 8ª série. Era o de um homem que havia reconstruído sua vida com base na fé em uma ideia. E naquele momento, entendi que o sucesso não é o resultado do que alcançamos, mas do que nos tornamos no processo. Esta é a história não contada. A mudança externa é sempre uma consequência da transformação interna. As pessoas olham para os resultados e pensam: ele teve sorte, ou ele estava no lugar certo na hora certa. Mas a verdade é que só comecei a estar no lugar certo quando mudei o tipo de pessoa que eu era. A vida não melhora por acaso. Ela melhora através de uma mudança de consciência. Eu precisava entender que a autopercepção é o alicerce de toda a prosperidade. Quando você realmente acredita que é digno de abundância, nenhuma resistência pode impedi-lo. O universo não responde à força física, ele responde à vibração emocional. E essa vibração é determinada pelo que você sente sobre si mesmo. Se dentro de você há culpa, medo ou dúvida, essas serão as forças dominantes que moldarão sua realidade. Mas se você cultivar gratidão, confiança e merecimento, verá portas se abrirem que antes nem pareciam existir. A vida é um espelho. Ela não lhe dá o que você pede, ela lhe dá o que você reflete. E quando entendi isso, parei de lutar contra o mundo e comecei a trabalhar a meu favor. Porque a verdade é simples. O sucesso nunca começa com o trabalho. Ele começa na mente. E o mundo, inevitavelmente, curva-se diante daqueles que se veem como vencedores mesmo antes da vitória chegar. A verdade é que você nunca será capaz de superar a imagem que tem de si mesmo. E esta é talvez uma das leis mais silenciosas e poderosas do universo. A maneira como você se percebe internamente define cada limite em sua vida. O quanto você ganha, o quanto você ama, o quanto você sonha e até mesmo quanta felicidade você se permite ter. Pode até parecer um exagero, mas observe. Se dentro de você há uma crença de que é indigno, o mundo inteiro se comportará como se essa crença fosse um comando. As pessoas o tratarão de acordo com o valor que você acredita possuir. E não importa o quanto você estude, se esforce ou planeje, se sua autoimagem é pequena, seus resultados sempre serão pequenos. Por muito tempo, eu não entendi isso. Eu pensava que o problema era a falta de oportunidades, dinheiro ou reconhecimento. Mas, na verdade, o obstáculo estava no espelho. Eu me via como um homem comum, limitado, alguém que deveria se contentar com pouco. E sem perceber, eu vivia de acordo com essa imagem. Meus pensamentos, minhas ações e minhas decisões eram todos filtrados por essa visão restrita de mim mesmo. Foi só quando comecei a mudar essa percepção que tudo começou a se transformar. A mudança não veio de fora, veio de dentro, gradualmente, até que o mundo se dobrou à nova identidade que eu havia forjado. Lembro-me de um incidente que marcou essa virada. Eu estava em Londres, em um hotel de 5 estrelas, prestes a falar para centenas de pessoas. Entrei no banheiro, olhei no espelho e por alguns segundos fiquei em silêncio. Não foram as roupas caras ou o relógio no meu pulso que chamaram minha atenção. Foi o olhar nos meus olhos. O homem que me encarava de volta já não era o jovem de 16 anos que tinha saído da escola cheio de dúvidas e dívidas. Eu via confiança, clareza e propósito. E naquele instante entendi. O verdadeiro sucesso não é sobre o que você tem, é sobre quem você se torna. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar de vida sem mudar sua autoimagem. Elas querem novos resultados com a mesma identidade. Querem ganhar mais, mas ainda se veem como alguém que não é bom com dinheiro. Querem um relacionamento saudável, mas ainda se percebem como difíceis de amar. Querem iniciar um negócio, mas continuam dizendo a si mesmas: eu não sou esse tipo de pessoa.
E isso é como tentar dirigir um carro novo com um motor velho. Você pode polir o exterior, mas ele não vai a lugar nenhum. Sua autoimagem é o filtro invisível que define o que você aceita ou rejeita. E ela é moldada desde cedo, pelas vozes que você ouviu, pelos erros que cometeu, pelas experiências que viveu. Cada você não é capaz, isso não é para nós. Ou você sempre estraga tudo, se transforma em tijolos que constroem uma prisão mental da qual poucos escapam. Essa prisão não tem grades, mas é muito real. E enquanto você continuar se vendo pelas lentes do passado, continuará recriando as mesmas circunstâncias. É por isso que comecei a praticar um exercício simples, mas profundamente transformador. Todos os dias, antes de adormecer e ao acordar, eu fechava os olhos e me visualizava como o homem que eu queria ser. Não como eu era, mas como eu escolhia ser. Eu me visualizava falando em palcos lotados, viajando pelo mundo, ajudando milhões de pessoas a transformar suas vidas. Eu sentia o orgulho, a segurança e a gratidão como se já fosse real. No começo, parecia forçado, até ridículo, mas com o tempo, essa imagem se tornou natural. E quando a mente aceita algo como natural, ela faz de tudo para transformá-lo em realidade. É exatamente assim que a mudança acontece, de dentro para fora. A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ela simplesmente registra o que é repetido com emoção. E foi assim que reescrevi minha história, repetindo a imagem do homem que eu queria me tornar todos os dias, até que o Bob velho, limitado e inseguro desaparecesse. A ciência confirma isso hoje. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que o cérebro se reorganiza de acordo com os pensamentos e imagens que você mantém consistentemente. Em outras palavras, sua identidade não é fixa. Ela é maleável e o molde está em suas mãos. Mas há um detalhe importante. Quando você começa a mudar, a imagem antiga lutará para retornar. Ela o lembrará de seus fracassos, trará à tona sua culpa e tentará convencê-lo de que você está sonhando muito alto. E é nesse momento que você precisa ser mais forte do que a voz que vem de dentro. Porque essa voz não é você. É apenas o eco do passado tentando sobreviver. Quando entendi isso, parei de me sabotar. Parei de pedir permissão ao mundo para ser quem eu queria ser. Parei de esperar que os outros acreditassem em mim antes que eu acreditasse em mim mesmo. Você precisa entender que o mundo não validará sua nova versão antes que você a viva. A aprovação vem depois, nunca antes. Primeiro você acredita, depois o universo confirma. E quando isso acontece, quando sua imagem interna muda irreversivelmente, algo extraordinário ocorre. Tudo ao seu redor começa a se ajustar. As pessoas o tratam de forma diferente, oportunidades aparecem e até o dinheiro começa a fluir mais naturalmente. Porque a vida, em sua essência, é um espelho. Ela sempre reflete quem você acredita ser. Então, se há uma área da sua vida que não está funcionando, não olhe para fora, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: quem eu estou sendo? Porque a resposta para qualquer bloqueio, para qualquer limitação, reside na imagem que você tem de si mesmo. E o dia em que você tiver a coragem de se ver como merecedor, capaz e abundante, será o dia em que o universo começará a agir como se isso fosse verdade, porque finalmente será. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. E é precisamente por isso que quero que você pare por um momento e reflita. Quantas vezes você começou algo apenas para desistir na metade do caminho? Quantas vezes você sentiu que estava prestes a dar um salto, mas algo o impediu? Talvez o medo, talvez a dúvida, talvez aquela voz interior dizendo: isso não é para mim. Mas agora, quero desafiá-lo a quebrar esse ciclo. Porque se você está assistindo a isso, é um sinal de que está pronto para um novo nível de consciência. Então, antes de continuar, inscreva-se e clique em curtir. Não é apenas um botão, é um compromisso consigo mesmo, um símbolo de que você está disposto a ir além das crenças que o mantiveram cativo até agora. Quando comecei a estudar as leis do sucesso,
percebi que o primeiro passo para mudar sua vida é decidir se comprometer com essa mudança. A maioria das pessoas quer prosperar, mas não está disposta a pagar o preço da consistência. Elas querem resultados imediatos, mas não entendem que a transformação é um processo de repetição, foco e fé. Levei anos para entender que o crescimento não acontece de forma explosiva. Ele acontece em silêncio, nas pequenas ações diárias que ninguém vê. É quando você continua lendo mesmo quando está cansado, quando insiste em acreditar, mesmo sem resultados visíveis, quando você planta, mesmo sem saber quando a colheita virá. O segredo está em perseverar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A mente humana é como um terreno fértil. O que você planta nela cresce, mas se você abandonar o campo antes da germinação, nunca verá o fruto. Quantas ideias brilhantes morreram porque alguém desistiu muito cedo? Quantos sonhos foram enterrados porque a impaciência venceu a fé? Vi isso acontecer inúmeras vezes, e muitas dessas pessoas estavam a apenas um passo de sua grande virada. Quando decidi deixar o corpo de bombeiros e seguir meu próprio caminho, o medo era constante. Eu não tinha garantias, nenhuma rede de segurança. Mas eu tinha uma decisão: não voltar atrás. E foi essa decisão que mudou tudo. Todos os dias, mesmo sem saber como, eu fazia o que podia com o que tinha. E foi esse compromisso diário, não o talento, que me trouxe até onde estou hoje. A vida recompensa aqueles que se comprometem, não apenas aqueles que sonham. E se você quer mudar seus resultados, precisa provar a si mesmo que é capaz de cumprir sua palavra. É fácil prometer que vai mudar. É difícil manter essa promessa quando ninguém está olhando. Mas é nesse momento que o universo começa a testar sua vibração. Ele pergunta: você realmente quer isso? Ou é apenas entusiasmo passageiro? E é sua resposta silenciosa, através de ações, não de palavras, que determina o que vem a seguir. É por isso que cada pequeno gesto de decisão conta. Quando você se inscreve, quando clica em curtir, quando escolhe continuar assistindo até o fim, você está afirmando algo poderoso. Estou pronto para mudar minha frequência. E o universo ouve isso. Ele responde. Começa a alinhar pessoas, ideias e oportunidades em sua direção. Mas tudo começa com aquele instante de consciência, com aquele gesto de compromisso, porque a transformação não acontece quando você entende uma ideia, ela acontece quando você vive essa ideia. E o simples fato de você ainda estar aqui, ouvindo até este ponto, significa que você já começou a vibrar diferente. Então, respire fundo, concentre-se e continue comigo. O que vem a seguir pode mudar completamente como você entende o que é possível para você. O paradigma é como um sistema invisível que controla cada aspecto de nossas vidas. É formado por crenças, hábitos e padrões profundamente enraizados no subconsciente, que determinam como pensamos, sentimos e agimos sem nossa consciência. É por isso que muitas vezes você deseja algo com todas as suas forças, um novo emprego, mais dinheiro, um relacionamento melhor, mas acaba voltando exatamente ao mesmo ponto. Não é falta de esforço, é o velho paradigma mantendo você dentro da zona que ele considera segura. E essa segurança para o subconsciente pode ser até escassez, limitação ou fracasso. Ele prefere a dor conhecida ao desconhecido que poderia libertar. Quando percebi isso, tudo fez sentido. Vi pessoas começarem a prosperar e de repente voltarem à estagnação. Vi outras perderem peso e pouco depois recuperarem tudo. Isso não era azar, era o paradigma se reafirmando. Eu mesmo experimentei isso. Depois que minha renda disparou, uma parte de mim se perguntou: eu realmente mereço tudo isso? E essa simples dúvida quase me fez perder tudo. Levei 9 anos e meio para entender que a verdadeira mudança não acontece no mundo externo, mas dentro do paradigma. É como mudar o sistema operacional de um computador. Você pode instalar novos programas, mas se o sistema permanecer o mesmo, ele continuará a limitar o desempenho. O subconsciente não raciocina, ele repete. E é por isso que a repetição é fundamental.
Eu não entendia porque sentia uma necessidade quase obsessiva de ouvir as mesmas gravações, ler os mesmos livros todos os dias, até que percebi. Era o processo de reprogramação mental acontecendo. A cada repetição, uma crença antiga enfraquecia e uma nova começava a se enraizar. Era como escavar o solo endurecido da minha mente e plantar novas sementes de abundância. E quanto mais eu fazia isso com emoção e convicção, mais essa nova imagem de mim mesmo começava a tomar forma. A mente consciente aprende através da lógica, mas a mente subconsciente aprende através da emoção e da repetição. Você pode entender racionalmente tudo sobre prosperidade e, ainda assim, agir como alguém pobre. Isso porque o que controla suas ações não é a mente que entende, é a mente que executa. E essa mente executora funciona no piloto automático, impulsionada por paradigmas. Portanto, mudar sua vida não é uma questão de querer, mas de se transformar internamente. A verdadeira revolução acontece quando você altera o código que governa suas escolhas diárias. Criei um sistema simples para mim e para meus alunos, blocos de estudo e prática de 10 dias. Durante esse período, repetimos as mesmas lições com sentimento e concentração, até que se tornassem uma parte natural do nosso pensamento. E sempre funcionou. A ciência moderna explica o porquê. Estudos da neurociência demonstram que a repetição emocional cria novas vias neurais, e com o tempo, essas vias se tornam os novos padrões automáticos do cérebro. Você para de tentar mudar e começa a agir naturalmente como uma pessoa diferente. Lembro-me de um homem que me abordou em um dos meus seminários. Ele chorava, dizendo que estava cansado de viver com a sensação de quase mudando de carreira, quase prosperando, quase sendo feliz. Olhei-o nos olhos e disse: "Você não falhou. O que está falhando é a programação que lhe foi ensinada, e isso não é você." Esse homem decidiu se reprogramar. Hoje, ele é dono de uma empresa multimilionária. Não foi sorte, foi repetição consciente. Ele substituiu o velho paradigma por um novo. E é isso que você precisa entender. Não há nada de errado com você. O problema reside na programação que você carrega. Um paradigma é apenas um roteiro, e todo roteiro pode ser reescrito. Mas requer consistência. Você precisa sentir a nova realidade antes de vivê-la, acreditar antes de ver, persistir quando o padrão antigo tenta puxá-lo de volta. O processo pode levar tempo, mas é inevitável que funcione, porque a mente é uma máquina perfeita. Ela sempre responde ao que é repetido com emoção. E quando o novo paradigma se instala, a vida muda por si só, quase sem esforço, porque o mundo externo não tem escolha. Ele apenas espelha o que você se tornou. Aprendi com o tempo que a repetição é a ponte entre o conhecimento e a transformação. A maioria das pessoas entende intelectualmente o que precisa mudar, mas permanece presa a velhos comportamentos porque o que domina suas ações não é o raciocínio, é o condicionamento emocional. E é por isso que, por anos, ouvi as mesmas gravações de Earl Nightingale, todos os dias, sem falta, no carro, no avião, no hotel. Aquela voz era como uma sintonia constante da minha vibração interior. Enquanto o mundo ao meu redor se perdia em preocupação e caos, eu permanecia centrado em uma frequência diferente. E quanto mais eu permanecia nesse alinhamento, mais as coisas começavam a fluir. Respostas surgiam, ideias emergiam e oportunidades que eu simplesmente não tinha visto antes começaram a aparecer. O curioso é que eu não estava trabalhando mais. Não havia nada de extraordinário na minha rotina, exceto minha disciplina em manter minha mente alinhada. Foi essa vibração elevada que mudou tudo. A física quântica explica que tudo no universo vibra, incluindo nossos pensamentos, que a neurociência confirma. Emoções positivas consistentes aumentam a produtividade, a criatividade e até mesmo a capacidade de tomar decisões eficazes. A ciência já sabe disso, mas a maioria ainda desconsidera o poder do pensamento focado, achando que imaginar a vida desejada é uma perda de tempo.
Essas pessoas não percebem que a imaginação é o laboratório onde a realidade é moldada. Vi isso acontecer comigo e com milhares de pessoas. Quando você repete uma ideia com emoção, algo dentro de você começa a mudar. É como esculpir uma nova estrutura mental. No início, parece forçado, mas, com o tempo, torna-se natural. A repetição cria vias neurais, e essas vias se transformam nos novos padrões da sua vida. A diferença entre aqueles que mudam e aqueles que desistem reside na persistência. Quando entendi isso, criei um método pessoal. Blocos de estudo de 10 dias. Eu escolhia um único tema, repetia-o, lia-o e sentia-o até que se tornasse parte de mim. E sempre funcionou. A neurociência mostra exatamente isso. A repetição com emoção cria novos circuitos cerebrais e transforma hábitos mentais em comportamentos automáticos. Mas é aqui que muitos falham. Eles repetem as palavras, mas não o sentimento. Eles dizem, sou próspero, mas vivem com medo de abrir o extrato bancário. E o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sente. Você pode escrever sou rico 1000 vezes, mas se a insegurança vibrar dentro de você, essa é a frequência que está criando sua realidade. A vibração sempre anula a intenção superficial. É por isso que não se trata de fingir ou forçar um sorriso quando tudo parece desabar. Trata-se de treinar seu estado emocional, de se tornar alguém capaz de manter a frequência certa mesmo em meio ao caos. Comece pequeno. Escolha uma emoção para cultivar hoje. Gratidão, entusiasmo, calma. E mantenha-a pelo maior tempo possível. Observe como as pessoas reagem, como os problemas diminuem, como as ideias ficam mais claras. O mundo muda quando sua vibração muda, e isso é inevitável. No início, pode parecer difícil, mas essa dificuldade é apenas um sinal de que você passou tempo demais vibrando o oposto. Continue. Com prática, consistência e intenção, a frequência se ajusta, e quando isso acontece, a vida responde à altura. Porque no fim das contas, o segredo nunca foi trabalhar mais duro. Sempre foi vibrar melhor. Tudo no universo vibra. Cada pensamento, emoção ou intenção emite uma frequência específica. A vida não responde às suas palavras, mas à energia que você mantém consistentemente. Quando comecei a entender isso, percebi que nada acontecia por acaso. Toda vez que me sentia inseguro em relação ao futuro, o fluxo de oportunidades diminuía. E quando vibrava em confiança e gratidão, portas se abriam. Esta é a base da lei da vibração, o princípio que dá origem à lei da atração. A vibração é a linguagem silenciosa do universo, e ele sempre responde a ela, sem exceção. Por muito tempo, tentei mudar o que estava fora de mim, meu trabalho, circunstâncias, pessoas, sem perceber que o verdadeiro ponto de transformação estava dentro. É como tentar ouvir uma estação de rádio sem sintonizar o dial na frequência correta. Se você vibra medo, você atrai mais razões para temer. Se você vibra fé, você atrai mais razões para acreditar. E o mais fascinante é que a ciência moderna confirma isso. Estudos da Harvard Medical School mostram que emoções positivas consistentes aumentam a produtividade, a criatividade e até mesmo a clareza na tomada de decisões. Isso não é misticismo, é fisiologia. Quando o corpo vibra em estados de alta energia, como entusiasmo ou gratidão, o cérebro acessa recursos mentais que permanecem bloqueados em estados de preocupação ou culpa. As pessoas, no entanto, cometem o mesmo erro repetidamente. Elas dizem que querem prosperar, mas vivem com medo. Elas dizem que desejam amor, mas carregam ressentimento. Elas dizem que querem liberdade, mas vibram culpa. E é por isso que suas vidas não mudam. Porque o universo não responde ao que você afirma querer, ele responde ao que você sente ser verdade. É impossível enganar a vibração. Você pode repetir, sou próspero 1000 vezes. Mas se toda vez que você paga uma conta você sente ansiedade, essa é a vibração dominante e ela está moldando sua realidade. Portanto, o primeiro passo não é desejar, é se alinhar.
O alinhamento começa com pequenas escolhas conscientes. Não se trata de fingir felicidade ou negar a dor, mas de dominar seu estado emocional. É escolher, em meio ao caos, uma frequência que o eleva. É decidir sentir calma quando tudo exige pressa. É escolher a gratidão quando o medo tenta assumir o controle. E isso pode ser aprendido. Eu mesmo tive que treinar. Lembro-me de passar por fases em que parecia que tudo estava desmoronando. Negócios, relacionamentos, finanças. E ainda assim, me forcei a permanecer centrado. Eu repetia mentalmente: isso também é crescimento. E, invariavelmente, depois de alguns dias, as ideias certas apareciam, as pessoas certas se aproximavam, e o que parecia um obstáculo revelava-se um catalisador. O domínio emocional é o verdadeiro poder. Quando você o alcança, o mundo externo perde o controle sobre você. As circunstâncias param de ditar seu humor, e você começa a ditar as circunstâncias. E o mais extraordinário é perceber que quando essa harmonia se estabelece, o esforço físico perde importância. A vida começa a fluir. Você não precisa correr atrás. O que é compatível com sua vibração vem até você. Se você quiser começar agora, escolha uma emoção para cultivar hoje. Apenas uma. Pode ser gratidão, entusiasmo ou serenidade. Mantenha-a pelo maior tempo possível. Observe como o mundo reage. No início, pode parecer difícil, mas a dificuldade é apenas um lembrete de que você passou tempo demais vibrando o oposto. Continue, porque com prática e intenção a frequência muda, e quando ela muda, a vida muda também. Tudo o que você deseja já existe. Tudo o que falta é você se alinhar a isso. E quando você o fizer, perceberá que nunca precisou lutar para atrair o que quer. Apenas permitir que isso chegasse até você. Nunca esquecerei aquele dia. Eu estava em um dos meus seminários e entre centenas de pessoas, um homem levantou a mão, com os olhos cheios de lágrimas e me disse: Bob, estou cansado de começar e parar. Eu sempre chego perto, mas nunca chego lá. É como se algo dentro de mim me puxasse para trás. Olhei para ele e imediatamente reconheci o que estava acontecendo, porque eu tinha vivido exatamente a mesma coisa. Aquele homem não estava falhando. Ele estava apenas preso em um antigo programa mental. Um paradigma que repetia silenciosamente: você não é bom o suficiente, você não consegue, isso não é para você. E a verdade é que esse paradigma é a própria coisa que aprisiona milhões de pessoas todos os dias em vidas que não refletem nem 10% do seu potencial. Aproximei-me dele e disse algo simples, mas poderoso: você não falhou. O que está falhando é a programação que lhe foi ensinada, e que essa programação não era você. Ele ficou em silêncio por um momento, como se aquelas palavras tivessem rompido uma parede interna. Então, pedi a ele que fizesse um exercício. Todos os dias, escrever a imagem de quem ele queria ser e repeti-la com emoção, como se já fosse real. Não se tratava de desejar, tratava-se de se tornar. Ele seguiu esse conselho e meses depois me enviou uma carta. Nela lia-se: hoje, Bob, sou dono de uma empresa que gera anualmente milhões de dólares. Eu não precisava de sorte, precisava de reprogramação. Essa história me impressionou profundamente porque me lembrou de algo que costumo repetir. O universo não responde a quem você é hoje. Ele responde a quem você acredita ser capaz de se tornar. Eu vi essa transformação acontecer diante dos meus olhos inúmeras vezes. Pessoas comuns, sem diplomas, sem contatos, sem privilégios, que mudaram suas vidas simplesmente porque decidiram reprogramar suas crenças e sustentar essa nova imagem até que ela se tornasse realidade. É incrível perceber como tudo começa com um pequeno ato de fé. Aquele homem não tinha prova de que funcionaria. Ele tinha apenas uma decisão. E é sempre assim. Quando você decide mudar, o mundo continua o mesmo, mas você começa a vê-lo com novos olhos. As ideias certas aparecem. As oportunidades que antes eram invisíveis começam a se revelar. É como se o universo dissesse: agora você está pronto, agora posso entregar o que sempre foi seu. E talvez você se identifique com ele. Talvez você também tenha começado coisas que não terminou.
Talvez você tenha sentido aquele medo que o paralisa quando está prestes a dar um passo maior. Se for esse o caso, entenda isto. O medo não é um sinal para parar, é um sinal de que você está se libertando de um padrão antigo. É o paradigma tentando puxá-lo de volta para o que é conhecido. Mas o desconhecido é o território onde reside o crescimento. É lá que os sonhos começam a tomar forma. A verdadeira mudança não acontece de um dia para o outro, mas começa em um instante. O instante em que você decide que não viverá mais a mesma história. E a partir daí, cada escolha, cada pensamento, cada sentimento se torna uma semente plantada em um novo terreno mental. É nesse terreno que germinam oportunidades, conexões e ideias que podem transformar completamente sua vida. Vi aquele homem se transformar e vi muitos outros fazerem o mesmo, mas todos tinham algo em comum. Em vez de lutar contra o mundo, decidiram mudar de dentro para fora. E é isso que quero que você entenda. Você não precisa ser alguém diferente para começar. Você só precisa começar a se ver de forma diferente. Porque o universo não se ajusta às suas palavras, ele se ajusta à sua frequência. E no dia em que sua frequência muda, toda a sua realidade muda com ela. Então, se hoje você se sente preso nesse ciclo do quase, faça uma escolha diferente. Comece agora, visualize quem você quer ser e mantenha essa imagem como se já fosse real. Sinta-se vivendo essa nova realidade. Respire como se ela já existisse. Porque uma vez que você cria por dentro, o exterior não tem escolha a não ser refletir isso. E quando isso acontece, você vai olhar para trás e perceber que nunca foi o seu destino que mudou. Foi você. Quero lhe propor algo simples, mas profundamente transformador. Pelos próximos 7 dias, toda vez que o pensamento não consigo, não tenho dinheiro, ou isso é impossível surgir em sua mente, substitua-o imediatamente por uma pergunta. Como posso tornar isso possível? Parece uma coisa pequena, mas é precisamente esse tipo de mudança que reprograma seu cérebro. Porque a mente humana é uma ferramenta criativa, não uma máquina de repetição. Quando você afirma, não consigo, seu cérebro fecha as portas da imaginação. Mas quando você pergunta, como posso? Ele é forçado a buscar caminhos, gerar novas ideias e ativar seu potencial criativo. Essa simples mudança na linguagem pode redefinir completamente o curso de sua vida. Eu usei esse mesmo desafio em mim mesmo há muitos anos. Houve momentos em que os custos dos meus projetos pareciam muito maiores do que meus recursos. E nesses momentos, o padrão antigo tentava me dominar. A voz do medo dizia, isso é demais para você. E eu respondia, como posso fazer isso acontecer? E invariavelmente algo acontecia. Uma ideia, uma parceria, uma oportunidade. Não era mágica, era foco. A energia flui para onde a atenção vai. E quando você desvia sua atenção do problema para a solução, você se conecta à frequência das respostas. Você pode se surpreender ao perceber que ao longo de um único dia, a maioria dos seus pensamentos é limitante. Isso é muito caro. Não tenho tempo. Não sou bom o suficiente. Essas são frases que parecem inofensivas, mas cada uma é uma semente plantada no solo do subconsciente. E o subconsciente, sem julgamento, faz o que sempre faz. Ele faz crescer o que você planta. Então, imagine o que aconteceria se, por 7 dias, você plantasse apenas ideias de possibilidade. Se em vez de dizer não consigo, você dissesse estou aprendendo, estou me tornando capaz, estou encontrando o caminho. Em 7 dias você começaria a notar pequenas mudanças. As coincidências aumentariam. Situações improváveis começariam a se alinhar. As pessoas certas apareceriam na hora certa. A psicologia chama isso de viés de atenção seletiva. Seu cérebro começa a perceber mais do que acredita. Se você acredita que o mundo está cheio de obstáculos, seu cérebro confirmará isso em cada detalhe. Mas se você acredita que existem soluções, seu cérebro começará a filtrar e destacar tudo o que confirma essa nova crença. É por isso que grandes realizadores parecem ter sorte. Eles não têm sorte. Eles simplesmente decidiram o que ver.
Este desafio é uma ferramenta poderosa porque quebra a inércia mental. Você para de reagir e começa a criar. E quando você faz isso consistentemente, o paradigma começa a desmoronar. O subconsciente, acostumado ao não consigo, começa a se adaptar ao novo comando. Gradualmente você começa a agir, sentir e pensar como alguém que realmente acredita em seu próprio poder. E quando isso acontece, os resultados mudam. Não porque o mundo se tornou mais fácil, mas porque você se tornou mais consciente. A coisa mais incrível é que essa prática cria um efeito dominó. Quando você muda uma pequena reação, toda a cadeia de pensamentos associados se transforma. A dúvida perde o controle, o medo perde a voz, e a confiança começa a se tornar seu estado natural. E é nesse estado que a criatividade floresce. É nesse estado que o dinheiro flui, que as ideias certas aparecem, que as portas se abrem. Então, comece agora. Escolha viver 7 dias com uma nova mentalidade. Torne este desafio um compromisso. Escreva-o em um pedaço de papel e carregue-o consigo. Eu sou o criador das minhas circunstâncias. Repita isso sempre que o medo tentar dominar, porque é assim que você supera o padrão antigo, não lutando contra ele, mas substituindo-o por algo mais forte. Até o final desta semana, você notará algo extraordinário. O mundo ao seu redor começou a responder de forma diferente. As mesmas situações que antes pareciam ameaças, agora aparecerão como oportunidades. E tudo o que mudou foi o que você começou a perguntar. Porque a pergunta certa abre portas que o medo tentou manter fechadas por anos. E quando você sentir o poder disso funcionando, você entenderá que o universo sempre esteve pronto para ajudá-lo. Ele estava apenas esperando que sua vibração mudasse para poder responder. Você precisa entender uma coisa: nada muda até que você mude o que acredita ser possível para si mesmo. O mundo externo é meramente um espelho de suas crenças internas. Se dentro de você há a convicção de que é difícil prosperar, o universo se comportará exatamente dessa forma. Se você acredita que deve sofrer para ter sucesso, a vida lhe dará dor em troca de cada conquista. Mas quando você muda a crença, tudo muda. É como girar uma chave invisível que abre portas que sempre estiveram lá, mas você não conseguia ver. E o mais fascinante é que no instante em que você adota uma nova crença, o universo se reorganiza para confirmar o que você acredita. Muitos me perguntam: Bob, como posso acreditar em algo que ainda não vejo? E minha resposta é sempre a mesma. É assim que toda a criação começa. Nada existe até que alguém acredite que pode existir. O avião nasceu porque alguém acreditou que o homem poderia voar. A eletricidade foi descoberta porque alguém acreditou que havia energia no invisível. E o sucesso nasce da mesma forma, quando você decide acreditar, mesmo sem provas. A fé é o primeiro movimento da criação. E quando a fé é sustentada com emoção e ação, ela inevitavelmente se transforma em realidade. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Não basta acreditar intelectualmente. Você deve sentir. A emoção é o combustível da manifestação. É o que dá poder à ideia e molda a energia que você emite. A mente pensa, mas o coração vibra. E o universo não entende palavras, ele entende vibração. Portanto, quando você diz "sou próspero, mas sente medo", a vibração dominante é o medo. E é isso que você atrai. Mas quando você sente gratidão pelo que ainda nem tem, quando você se vê mentalmente vivendo isso e acredita naturalmente, o universo entende o comando e começa a trabalhar a seu favor. Experimentei isso inúmeras vezes. Houve momentos em que tudo parecia incerto. Negócios instáveis, decisões difíceis, contas se acumulando. Mas aprendi a manter minha mente fixa na imagem do resultado que eu desejava, não nas circunstâncias do momento. Eu me via próspero, em paz, guiado. E pouco tempo depois, as respostas vieram, as soluções apareceram e o impossível se tornou possível. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. A ciência hoje chama isso de coerência mente-coração. Pesquisadores do HeartMath Institute descobriram que quando você sente gratidão, amor ou fé,
Seu coração emite um poderoso campo eletromagnético, capaz de sincronizar todo o seu corpo. Essa coerência altera a química cerebral, reduz o estresse e melhora a intuição. Em outras palavras, seu corpo inteiro começa a funcionar em sintonia com aquilo em que você acredita. É como se o universo respondesse dizendo: agora estamos na mesma frequência. E este é o ponto onde a vida se transforma. Quando você vive em coerência, pensamento, emoção e ação caminhando na mesma direção, você se torna um ímã para tudo o que deseja. As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas se alinham e o que antes parecia impossível começa a acontecer naturalmente. Porque a realidade não consegue resistir a uma mente e um coração em harmonia. Mas é preciso coragem para sustentar essa fé quando tudo parece contradizê-la. É fácil acreditar quando tudo vai bem, mas é nos dias sombrios que sua vibração é verdadeiramente testada. É quando o medo grita que você precisa manter seu coração firme. E é nesse instante que muitos desistem, sem perceber que o universo estava prestes a entregar o resultado. É como escalar uma montanha e parar a um passo do cume. Então lembre-se, tudo o que você quer já existe em potencial, apenas esperando que você se alinhe com a frequência correspondente. Se você pode imaginar, sentir e acreditar, o universo fará o resto. Não há limite, não há escassez, não há falta, há apenas níveis de consciência. E o que diferencia aqueles que alcançam daqueles que desistem é a disposição de se manter firme nessa vibração, mesmo quando nada parece mudar. Acredite, sinta e permaneça fiel à imagem do que você deseja, porque quando você se torna a pessoa capaz de sustentar essa visão, o universo não tem outra escolha a não ser se ajustar. E nesse momento, você percebe que nunca precisou correr atrás de nada, apenas se tornar compatível com o que sempre foi seu por direito. Agora, compartilhe esta mensagem com alguém que você conhece e que precisa ouvi-la hoje. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa para mudar a direção de sua vida. Agradeço por sua presença e nos vemos no próximo vídeo, porque sua jornada de expansão está apenas começando. Você percebe como tudo se conecta? Nada acontece por acaso, nem mesmo o fato de você ter chegado até aqui. Talvez este seja o momento em que o universo está chamando você para dar o próximo passo, para se libertar do ciclo antigo e começar a viver em um novo padrão de consciência. E se esta mensagem ressoou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo hoje. Pode ser um amigo, um familiar, ou até mesmo aquela pessoa que você sente que está prestes a desistir, porque uma palavra simples pode mudar completamente o rumo de uma vida. Agradeço, do fundo do meu coração, por ter ficado comigo até aqui. Continue comigo, porque no próximo vídeo avançaremos ainda mais nesta jornada de transformação e você descobrirá algo que pode elevar sua vibração a um novo nível de poder. Lembre-se, toda vez que você escolhe aprender, você cresce. E toda vez que você cresce, o universo se expande com você. Nos vemos no próximo vídeo.